Hoje o nosso passeio é no campo, não muito longe da cidade, mas em uma estrada cercada por belezas naturais, pastos e o horizonte a perder de vista. Olha só, esse caminho que a gente percorreu até agora foi para chegar aqui na fazenda que pertence ao Felipe, que é a Fazenda Cantão. Bom dia, Felipe, tudo bem? Bom dia, Henrique, tudo bem? Obrigado por receber o Jornal 104 FM aqui na sua propriedade. Eu que agradeço aí pela visita de vocês, espero que a gente possa ter uma grande experiência no dia de hoje. Pois é, a gente veio conhecer um pouquinho da história da fazenda, especialmente da Catarina. Bora lá? Catarina, a búfala blogueira, vamos lá. Então vamos lá. Se você olhar apenas pelo tamanho e pelos grandes chifres, pode até não querer chegar perto de um desses tão cedo. Mas basta alguns minutos, umas cenas genuínas de carinho, para saber que a fama de mal dos búfalos nem sempre é verdade. Bom, Felipe, a gente está aqui na ordenha, nesse momento terminou aqui a parte de ordenha das búfalas. Quantos litros de leite é produzido aqui na sua propriedade? Atualmente a gente está com uma produção de 1.000 litros por dia e com rebanho aí de mais ou menos 140 búfalas em lactação. Esse leite, ele é usado direto para a fabricação de queijo ou para onde que ele é destinado? Nós vendemos toda a nossa produção para o laticínio da cidade, né, que é o Vila Caipira, e lá eles fazem a mussarela, os queijos de búfala. A mussarela de búfala é muito característica e muito conhecida, né? E ela tem justamente um sabor diferenciado, é isso? A mussarela de búfala, ela é de origem italiana, né? Principalmente a legítima mussarela, ela é provinda da Itália. Ela tem o sabor mais adocicado e é uma massa mais nobre, né? Ela é uma massa mais fina, tanto é que é muito utilizada em pratos gourmet, né? De pizzarias, também em cima de pizzas mais nobres, né? Ela é considerada um queijo mais nobre do que o queijo bovino. E a ordenha aqui acontece diariamente? Diariamente. Atualmente a gente está com uma ordenha diária apenas, então a gente ordenha os animais só pela manhã e no período da tarde, então, elas ficam soltas com os bezerros. Na propriedade da família Rezende, em Piuí, são 450 animais ao todo. Felipe começou a investir na atividade há 12 anos. Felipe ainda contou para a nossa reportagem que as búfalas recebem um estímulo, gotas de água na cabeça, enquanto a ordenha acontece. E aqui nós temos um sistema de gotejamento, onde na hora da ordenha cai uma água sobre a glândula hipófise, né, das búfalas, que é responsável pela termorregulação, dando então uma sensação de prazer e de conforto térmico no animal durante a produção do leite. No Brasil, são 4 espécies diferentes. Na Fazenda Cantão é a Murrá. Por causa da coloração negra e a grande quantidade de melanina, os búfalos têm uma absorção de até 90% dos raios solares. Isso promove desconforto e faz com que eles prefiram a sombra ou a água. E a gente continua a nossa visita à Fazenda Cantão, contando um pouquinho para você sobre a criação de búfalos aqui na nossa região. Felipe, há quanto tempo você está no mercado, né, de bubalinocultura e como é que isso começou a crescer mais exponencialmente agora entre 2020 e 2021? Pois é, Henrique, fazem 13 anos que a gente já está trabalhando com búfalos. O búfalo sempre foi um animal muito criticado, né? E de repente agora a gente começou a fazer um trabalho de marketing e divulgação, porque nesses 13 anos nós podemos ver que muito do que eles falavam sobre os animais não era verdade, né? E a gente quis externar isso para além das porteiras da fazenda para que nós pudéssemos mostrar às pessoas o que realmente era a criação de búfalos, né? Então nesses 13 anos nós começamos agora, a partir do ano passado, 2020, quando começou essa pandemia, a gente começou a investir mais pesado em marketing e divulgação, mas no Instagram da Fazenda, pelas mídias sociais, YouTube. E de repente isso ganhou muita repercussão, né? Porque as pessoas vieram mais para o digital, né? A audiência de canais de YouTube, Instagram,
TikTok aumentou muito e nós aparecemos com esses animais lá e eles viralizaram pela vivência, porque quebrou-se nessa imagem de que eram arredios, bravos, e viram lá na internet búfalos mansos, tranquilos. E de 2020 para cá, então, nós experimentamos aí um dos maiores crescimentos, né, do búfalo. As vendas aqui de animais da fazenda melhoraram, começamos a aparecer em alguns canais de comunicação, e isso foi muito interessante porque nós conseguimos então mostrar essa outra cara que até então as pessoas não conheciam sobre o búfalo. Ok, quando você fala, principalmente para quem acompanha essa reportagem, sobre essa característica ou possível fama de mal que os búfalos teriam, mas existem espécies diferentes, né? Que você cria aqui é uma espécie diferente daquele búfalo que a gente está acostumado a ver aí nos documentários lá da África, né? Sim, sim. Eles são de famílias, eles pertencem à mesma família, que é da família dos bovídeos, né? Mas eles são de raças diferentes. Então aquele búfalo africano, né, ele se chama Sincerus Cafer e ele é de outra raça. Esse que a gente cria é o Bubálus bubalis bubalis, que é o búfalo domesticado já, o búfalo doméstico. Alguns chamam de búfalo do pântano também. E esses animais, eles já têm um temperamento dócil, tranquilo, mansos, né? Mas é onde que acontece a maior parte dessa imagem negativa do búfalo é criada justamente pela raça Sincerus Cafer, que é o búfalo africano, que lá a gente vê ele batendo em leão, né? Em bandos, alguns animais bem selvagens mesmo, agressivos. Por isso que criou-se essa falsa impressão da raça que é o Bubálus bubalis, que é o búfalo doméstico. Ok, aqui hoje na Fazenda Cantão você tem mais ou menos quantas cabeças de búfalo? Hoje nós contamos com um rebanho de aproximadamente 450 animais, né, desde animais pequenos aos mais velhos. Nosso rebanho hoje é fechado próximo aos 450 cabeças. Muito bem, a gente vai conhecer daqui a pouco a Catarina e a Vitória, não é isso? Isso. Também para você ver um pouquinho dessa questão, né, dessa mansidão desses animais. E a gente está aqui muito próximo deles, ó. Você está acompanhando aqui com a gente, muito tranquilos, né? Não tem nenhum problema. Logicamente que bota medo, não vou mentir para vocês. Bota medo, mas aí, ó, são muito tranquilos. Você continua acompanhando com a gente nessa reportagem aqui na Fazenda Cantão. Bom, e a gente segue com a nossa visita aqui na Fazenda Cantão. Ao nosso fundo, você já confere que os búfalos estão no poço com água, que é uma característica, né? Todo animal, como ele, precisa se refrescar e também de sombra, justamente por causa da cor da pelagem, que é negra. Felipe, conta pra gente um pouquinho. Há essa necessidade, né, por parte desses animais, de ter sombra e água fresca? Sim. É uma necessidade fisiológica do búfalo, né? A gente sabe que eles são animais que têm o couro muito mais espesso do que o bovino comum e também ele tem menos disposição de glândulas sudoríparas, né, por centímetro cúbico de pele. Então é um animal que tem a troca de calor não tão eficiente quanto o do bovino. É mito quando dizem que realmente eles precisam de água, é via de regra ter água para eles se banharem. Então a gente consegue fornecer esse conforto térmico apenas com sombra, mas se tiver esta água, eles acham muito bom. Sem contar que é um controle natural de ectoparasitas, né? Piolho, carrapato. A gente não precisa fazer aplicação de medicamentos nem de remédios, sendo que aí existe um controle natural dos mesmos, né? Pois é, além disso, você comentando aí com relação à saúde desses animais, ela é uma saúde, digamos, bem melhor do que a dos bovinos tradicionais, né? Sim, os búfalos, eles adoecem menos, eles demandam menores gastos com medicamentos, não dão problema de casco, retenções de placenta, são animais que têm a saúde muito melhorada em comparação com os bovinos. Isso se deve ao fato também de serem muito rústicos, né? E aqui eles vêm, pelo menos uma vez ao dia, eles têm que passar por aqui. Sim, aqui eles têm acesso livre, né? Eles podem estar vindo quando eles sentirem necessidades, mas a gente nota que é mais ou menos 2 vezes ao dia. Eles vêm, tomam o banho, e principalmente nas horas mais quentes do dia, né? Ok. Por volta do meio-dia, mais ou menos, e aqui eles abaixam a temperatura corporal.
Muito bem, você acompanhou com a gente essa nossa visita. Agora nós vamos conhecer a Catarina que esteve, né, e foi destaque lá no programa da Eliana. O Felipe participou, você vai conferir com a gente. Vamos lá conhecer a Catarina, pode ser? Vamos lá. Vamos lá. A búfala Catarina é a nova mamãe da fazenda. E devido a essa maternidade, ela não quis muita conversa com a gente. Mas você pode conferir algumas imagens dela nas redes sociais. Olha ela aí com o Felipe. E não é que no meio da reportagem acabei sendo trollado pelo Felipe e a equipe do Jornal 104 FM. Bom, se ele correu, claro que eu dei no pé também. No fim, tudo não passou de uma armação e seguimos com a nossa reportagem. Felipe, a sua relação com a Catarina e também com a Vitória é desde quando elas eram filhotes? Sim, Catarina e Vitória foram duas búfalas que a gente criou desde pequena. Catarina teve uma história que quando ela era pequena ela teve muito doente, né, quase morreu. E eu cuidei dela desde pequena, né, e aí ela se recuperou, ficou muito mansa. E Vitória também, quando ela nasceu, ela foi rejeitada pela mãe dela. E aí a gente criou ela na mamadeira e desde então ela se tornou isso aqui. Aí sua participação no programa da Eliana, como é que foi? Então, nós fizemos alguns vídeos, né, com a Catarina e com a Vitória e depois de uma grande repercussão nós fomos chamados para estar participando, né, do quadro Famosos na Internet, onde que nós apresentamos os vídeos, né, que viralizaram nas redes e falamos um pouco também sobre o nosso trabalho, sobre a bovinocultura. Ok. Essa sua participação foi ao ar no domingo, você acompanhou. A gente vai pôr um trechinho aí para você também acompanhar a participação do Felipe no Famosos da Internet com a Eliana. Enquanto isso, a gente fica aqui com a Vitorinha. E depois de um dia cheio, de conhecer as búfalas Catarina e Vitória, que são um fenômeno na internet, e saber um pouco mais do trabalho com esses animais na Fazenda Cantão, pegamos a estrada com destino à cidade, na certeza de que muito em breve, novas e boas histórias como essa serão contadas e mostradas para você. Até lá!